O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, surgiu oficialmente em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra no Paraná. É importante observar que se trata do período da ditadura militar, um regime que aprofundou as desigualdades sociais no país. Além disso, em 1984, estava em curso o processo de abertura para a redemocratização do país, o que possibilitou a emergência de movimentos sociais duramente reprimidos nas décadas anteriores. Mas os movimentos por terra no Brasil não eram exatamente novidade. Eles existem desde o início do século XX como forma de manifestação popular e combate à desigual distribuição de terra, uma característica histórica do país em função de nossa estrutura latifundiária. Ao longo do tempo, esses movimentos tornaram-se mais unificados e organizados, originando o MST. O MST declara que seus objetivos principais, sintetizados no lema Terra para quem nela trabalha, são lutar pela terra, lutar pela reforma agrária, lutar por mudanças sociais no país. Em suma, a demanda central do movimento é pela reforma agrária. A mobilização do movimento se dá por meio de marchas e ocupações, que estabelecem os acampamentos do MST. Os acampamentos consistem na ocupação de propriedades de terra em situação irregular ou ilegal. Nessa propriedade, as famílias que fazem parte do movimento instalam um acampamento, ou seja, passam a viver ali como forma de exercer pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. Nos acampamentos, as famílias desenvolvem agricultura familiar e em forma de cooperativas. Quando a terra é desapropriada pelo governo, ou seja, quando o governo reconhece que a propriedade está irregular, ela é concedida àquelas pessoas que estão ali vivendo e produzindo. A esse estágio em que as famílias que vivem naquele acampamento do MST ganham os direitos sobre a terra, dá-se o nome de assentamento, um processo que costuma levar anos. Atualmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra organiza-se em 24 estados por todo o país, é composto por mais de 350 mil famílias, possui mais de 2 mil escolas públicas em seus acampamentos e é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. Uma reforma agrária consiste em uma reorganização das terras no campo, ou seja, é quando grandes propriedades de terra são divididas em propriedades menores e redistribuídas. É importante ter em mente que há mais de um modelo de reforma agrária. Uma reforma agrária estrutural é quando o Estado decide substituir o modelo agrário latifundiário, com grandes propriedades de terra, por um modelo mais igualitário. Essa substituição é feita através de um processo de reforma agrária. Outro modelo é o da distribuição de terras que não cumprem função social. Ou seja, o Estado determina uma função social para as propriedades de terra, alguns pré-requisitos que qualquer propriedade deve seguir. E caso o proprietário da terra não as respeite, a propriedade é redistribuída. Esse é o modelo adotado no Brasil. Em 1964, no governo de João Goulart, foi criado o Estatuto da Terra. Este estatuto determina como a reforma agrária é entendida no Brasil. O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. O Estatuto também estabelece a função social que as propriedades rurais de terra devem cumprir no Brasil: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, artigo 186. No caso de não cumprimento, a Constituição de 1988 prevê um processo de desapropriação, mediante a indenização para fins de reforma agrária, artigo 184. Na prática, isso significa que o Estado desapropria grandes latifúndios que não cumprem com sua função social e realiza sua redistribuição entre pequenos agricultores e camponeses sem terra. O responsável por realizar esse processo é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fundado em 1970. Nunca ocorreu uma reforma estrutural no Brasil, ou seja, um processo para efetivamente redistribuir a terra de forma mais igualitária. O que existe no Brasil é apenas a redistribuição das grandes propriedades que estão em situação irregular.
Ainda assim, esse processo de desapropriação e redistribuição se dá de forma muito lenta, fazendo com que milhares de famílias permaneçam na situação de acampamento em terras irregulares, aguardando o assentamento. Ou seja, quando o INCRA reconhece o direito sobre a área. Em 2017, de acordo com o Instituto, nenhuma família foi assentada. Os acampamentos do MST são uma forma de pressionar pela desapropriação das terras irregulares, mas a demanda do movimento vai além disso. Eles desejam um processo mais amplo de reforma agrária.